Paraná, bom dia! Paraná, Maranata! Eu sempre uso uma frase lá na Bahia, mas eu acho que cabe aqui também. Paranaense não nasce, paranaense estreia. Paranaense não caminha, paranaense desfila. Paranaense não assina, paranaense dá autógrafo. Obrigado pela honra de estar aqui com vocês. Eu quero fechar os meus olhinhos e vamos falar com o Papai do Céu mais uma vez. Ele tem algo muito especial para a gente nessa manhã. Quem crê, diga amém. Pai querido, muito obrigado por estar com essa juventude linda. Obrigado pela oportunidade de pregar a Tua palavra. Tudo o que eu quero é não atrapalhar a ação do Teu Espírito. Usa-me como o Senhor quiser. Fala o que o Senhor bem desejar, desde que terminemos a nossa reunião dizendo: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Que seja a realidade de cada jovem aqui, porque só com o Senhor vivendo no nosso coração, temos a chance de afirmar de verdade que somos fortes, fortes no Senhor, e nos alegramos por isso, e fazemos essa oração em nome de Jesus Cristo. Essa juventude forte diz: amém. Pergunta só para conhecer meu público aqui rapidinho: quem é que é casado? Levanta a mão. Podia levantar a mão com mais alegria, né? Estou na prova, estou na prova. Quem é casado, levanta a mão aí, guri. Beleza. Quem é noivo ou noiva? Dá tempo de desistir, irmão. Dá tempo de desistir. Talvez seja a maior bênção desse lugar. Cuidado. Quem aqui está como solteiro precisando de uma oração violenta? Levanta a mão. Eis que ouço o clamor dos desesperados. Envia teu currículo, irmão. Deixa Deus te abençoar. Olha só. Nós fomos criados para termos prazer. Nós fomos criados para sermos felizes. O grande problema é que quando a gente fala a palavra prazer, parece que imediatamente associamos a palavra ao pecado, como que se tudo que gera prazer fosse sinônimo de pecado, como que só o pecado pudesse proporcionar prazer. E quando confrontamos isso com a Bíblia, é mentira. Deus possui fontes de prazer. Deus nos criou para sermos felizes. Deus nos criou para desfrutarmos prazer. Então não há nada de errado em você querer ter uma vida prazerosa, porque Deus te concedeu fontes de prazer para que você desenvolva a sua vida nesta perspectiva. E eu quero começar citando pelo menos 3 fontes de prazer, declaradamente na Bíblia, de modo explícito como elas estão. Fonte de prazer número 1, do homem para com Deus. Fonte de prazer número 1, do homem para com Deus. E para criar um processo pedagógico, você pode até bater no seu peito e levantar sua mão. Fonte de prazer número 1, do homem para com Deus. Vai, mais uma vez. Fonte de prazer número 1, do homem. Levanta essa mão aí, criatura. Tu não é forte? Vamos lá. Fonte de prazer número 1, do homem para com Deus. Fonte de prazer número 2, do homem para consigo mesmo. Aí tu bate na tua caixa de catarro aí, meu irmão, ó. Do homem para consigo mesmo. Fonte de prazer número 2, do homem. Deixa eu ver se você ligou. Tá ligado? Ei, passa a marcha, pisa no acelerador. Vamos lá. Fonte de prazer número 1. Número 2. Isso, com um pouquinho mais de propriedade. Não precisa gritar igual desesperado não, tá bom? Mas com força, porque vocês são fortes. Fonte de prazer número 1. Número 2. Número 3, do homem para com o próximo, mais próximo a saber o cônjuge, mas aí eu compliquei muito, então fala só assim, do homem para com o cônjuge, aí tu faz assim, ó,
Cuidado para quem tu aponta. De repente você é solteiro, está apontando para alguém, vai estar profetizando, irmão. Olha aí. Do homem para com o cônjuge. Faz assim, ó, do homem para com o cônjuge. Então deixa eu ver se você se ligou nas 3. Número 1, do homem para com. Número 2, do homem para. Número 3, do homem para o cônjuge. Aí tu aponta aí pela direção da fé. Ei, qual é a fonte de prazer do homem para com Deus? Vou resumir uma palavra: adoração. Fonte de prazer do homem para com Deus: adoração. Fonte de prazer do homem para com Deus? Todos somos chamados para adorá-lo, igualzinho a Caim e Abel. Todavia, Abel oferece o que Deus pediu, adoração através do cordeiro. O Caim racionalizou a coisa como um jovem pós-moderno, contemporâneo. Ele disse: o que tem a ver o cordeiro? Nada a ver matar o cordeiro. O que o bichinho tem a ver com isso? Eu vou entregar outra coisa para Deus de coração. E ele vai aceitar. Não é o que ele pediu, mas eu vou fazer de coração. E hoje o coração rege tudo, porque o meu coração não me diz, porque o meu coração diz: eu não vou ser batizado ainda, porque não fui tocado no meu coração, o meu coração ainda não me sensibilizou. Ei, que conversa é essa de viver em função do coração? Aí o Caim, movido por essa filosofia, ele falou assim: quer saber? Deus é legal, Deus é maneiro pra caramba, eu não vou dar o que ele pediu, vou dar uma outra coisa de coração e eu vou ser aceito. O Caim deu o cordeiro, eu vou dar hortifruti granjeiro. E aí ele fez um cestão bonitão, apresentou diante de Deus. Você conhece a história. Deus aceitou a oferta de Abel, Deus aceitou a adoração de Abel, porque Abel fez o que ele, Deus, pediu. Rejeitou a de Caim, mesmo que fosse de coração, mas não era o que ele havia solicitado. Coloca uma coisa na tua cabeça: você só vai entender o prazer que existe em ser um adorador de verdade quando você fizer o que ele manda, não o que você quer. O que você quer é apenas o que você quer. O que ele deseja para você, a vontade dele para você, é tudo o que você precisa para ser feliz e desfrutar o prazer de estar na presença de Deus. E eu vou te dizer uma coisa: quando a gente experimenta o prazer que é estar na presença de Deus, a gente não quer se ausentar. O Pedro, no alto do Monte da Transfiguração, disse: é bom demais estarmos aqui, Senhor. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Quando experimentamos o prazer de estar na presença de Deus, não queremos nos ausentar. E vou te falar uma coisa: a adoração é algo tão importante que vai determinar quem está salvo e quem está perdido. Quem é que vai estar salvo? Diz o livro do Apocalipse: os verdadeiros adoradores. Isso mesmo, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Agora, quem vai se perder? Os falsos adoradores ou os que não foram adoradores de forma alguma. No céu só entram os verdadeiros adoradores de Deus, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E é verdade que muitos dirão: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos cura. E o Senhor lhes dirá abertamente: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Ei, que tipo de adorador você é? Você é um adorador esporádico ou a tua adoração reflete um estilo de vida na presença de alguém que foi transformado por Deus? E nessa vibe de adoração está a maior loucura, né? Porque as pessoas estão adorando a Deus pautado na sua experiência pessoal e não na palavra. Como é que você pode se sentir adorador se sua vida não é pautada na palavra? Aí eu estudo a Bíblia como pastor pentecostal durante um mês, uma vez por semana. O assunto é o sábado. Aí o cara debate comigo durante 4 reuniões e na 4ª reunião ele diz assim: pastor, realmente o sábado é o dia do Senhor. Eu concordo, contra fatos não há argumentos, está na Bíblia. Agora eu vou conversar com Deus e vou saber se Ele quer que eu guarde o sábado. Aí eu falei: pastor, então na moral, tem conversa mais contigo não, a gente não vai se encontrar nunca mais. Porque se a Bíblia não é o suficiente para você, se você está colocando
a tua experiência pessoal acima do poder da revelação, a gente não tem mais conversa, porque você deixou de ser adorador de verdade. Adorador de verdade não vive daquilo que ele acha ser certo ou errado, ele vive do claro, assim diz o Senhor. É assim que as coisas funcionam. E agora está uma vibe esquisita, de que os adoradores são os especiaizinhos, que vivem recebendo revelações extraordinárias. Revelação para cá, revelação para lá, uma bagunça sem fim no mundo evangélico. Aí você se surpreende no dia que, estando eu pregando numa igreja central aí do Brasil, um cara chegou perto de mim, e eu vou te falar uma coisa, eu já recebi um montão de revelação. Montão. Mas umas revelações assim esquisitas. Uma irmã me abordando no final da igreja: pastor, Deus me revelou que o senhor vai sofrer muito. Eu vou sofrer muito. No mundo tereis aflições. Jesus já me revelou isso há muito tempo. Ah, pastor, me revelaram que o senhor vai ser muito perseguido. Também está revelado isso na Bíblia, não é nenhuma surpresa. Então, ficar revelando coisa que já está revelado. Aí eu estou prestes a pregar o último sermão da semana de oração, e chegou um doidão na igreja com uma mala. Pá! Mala do lado. Eu falei: quem que vai para a igreja com mala sábado de manhã? Deve ser alguém que está em trânsito, em viagem, alguma coisa assim. Não falei nada, mas quando eu estava me dirigindo ao púlpito para pregar, ele me interrompeu e disse: pastor, preciso falar com o senhor agora. Eu falei: o que foi? Vou pregar agora não tem condições. Eu tenho uma revelação de Deus para o senhor. O senhor precisa me escutar. Mano, eu vou pregar agora, depois do culto a gente conversa. Deus falou que é agora. É tipo assim, se eu não me submeto, parece que eu, o pastor, não aceito a revelação de Deus. Fiquei numa situação constrangedora, mas ainda tem um elemento chamado curiosidade. O que essa peste tem para me revelar, Jesus? Aí eu virei para o ancião: mano, canta mais um hino aí que eu quero ouvir essa revelação, estou curioso. Mano, qual que é a revelação? Pastor, eu enfrento um problema particular. Eu fumo maconha há 4 anos, não consigo largar, ninguém na igreja sabe, mas nesta noite de sexta-feira para sábado, razão pela qual eu estou aqui neste sábado de manhã, Deus me revelou que o Senhor vai me livrar da maconha. Eu falei: como é que é? Deus te revelou isso, mano? Sim. E o que ele te revelou mais? Conta detalhes. Ele me revelou que eu vou sair daqui do culto agora, após o culto, eu vou para a sua casa, eu vou morar com você, eu já trouxe a mala, e lá na sua casa eu tenho certeza que eu não vou fumar maconha, vou fazer os cultos com o Senhor, vou trabalhar junto com o Senhor, e lá eu não vou fumar maconha. Eu falei: bicho, não foi Deus que te revelou isso não, quem te revelou isso foi a maconha mesmo. É o seguinte, vai para um centro de reabilitação, vai se tratar. Que papo furado, e a gente está nessa vibe hoje. Deus me revelou, Deus me revelou, Deus me revelou. Ei, o que você precisa de revelação suficiente está aqui, adorador, e você não está experimentando toda a plenitude de prazer que há em ser adorador do Senhor, porque a Bíblia não está fazendo parte da tua vida com a intensidade que devia. Tem coisas aqui que Ele quer te revelar sobre sua sexualidade, sobre o seu modo como administra as finanças, o modo como lida com o sexo oposto, o modo como você trata seus pais, educa seus filhos. Ele te revela tudo aqui. Você não lê, você não se submete e fica por aí perdido no mundo, infeliz, quando deveria estar plenamente feliz se submetesse à administração de Deus em sua vida, através da palavra. Você só vai ser forte quando você tiver a direção da palavra. Ser um adorador, desenvolver uma vida, não um ato de adoração, uma vida como adorador, pautado na palavra. Quem aqui quer viver segundo a palavra do Senhor, diga amém. Isso é ser adorador de verdade. Prazer do homem para com Deus, adoração. Se você não está sentindo todo o prazer que é em estar na presença de Deus, você precisa rever o seu conceito de vida, o seu estilo de vida de adorador. Segunda fonte de prazer, do homem para consigo mesmo, e eu vou direto ao ponto: alimentação. É gostoso demais comer. Quem gosta de comer diz amém.
Pensa num povo que come o tal do adventista do sétimo dia. Parece um exército de gafanhotos, aonde passa tudo é destruído, não fica pedra sobre pedra. A gente gosta de comer, mas olha, a alimentação é uma fonte de prazer, não devia ser uma maldição. Tem gente que ao invés de comer para viver, vive para comer. Tem gente que através dos dentes está cavando a sepultura com os próprios dentes. Vai morrer igual um peixe pela boca, meu lindo. Deus te criou para que você se alimentasse de modo saudável, para que tua saúde fosse preservada, para que teu corpo fosse bem administrado. O teu corpo não é uma lata de lixo, que tudo que não presta tu joga aqui dentro, é gordura tu joga aqui dentro, é excesso de sal tu joga aqui dentro, é excesso de açúcar tu joga aqui dentro, e você vai só deteriorando esse corpo, e um dia a conta vai vir. Hoje talvez não venha, porque você é jovem, e o teu corpo é forte pra caramba, mas tem uma hora que a conta vai vir. E por que você vai se cuidar só quando o câncer bater na tua porta? Por que você vai se cuidar, começar a fazer um exercício, uma caminhada, cuidar do teu corpo, que é o templo do Espírito Santo, somente quando você for diagnosticado com diabetes? Para que esperar uma tragédia, enquanto temos a chance de fazer o que precisa ser feito hoje? A alimentação é uma fonte de prazer, não de enfermidades. É para você ter saúde, não é para você ficar doente. E se você não tem controle sobre o teu apetite, isto demonstra uma ausência de domínio próprio. Clame pelo Espírito Santo para que você tenha domínio próprio. Muda teu estilo de vida. Eu lembro que eu era pastor distrital no Rio de Janeiro, e a gente resolveu fazer um jantar dos namorados. E reunimos 90 casais nos distritos, 180 pessoas. E a galera jovem disse assim: pastor, o senhor fica responsável por conseguir o lugar. E eu visitei uma churrascaria, e eu entendi: quem come carne vai ser feliz, quem não come carne vai ser feliz também, porque o buffet de salada é bem legal. E fui conversar com o gerente, expliquei a natureza do programa, um encontro de casais. Teríamos uma programação, na sequência o jantar, se ele poderia fechar um ambiente para a gente. Fechou, pastor, a data está livre, tudo tranquilo. E aí eu fui negociar o preço. Eu falei: gente, por favor, diminui o preço um pouquinho só, casa vai estar lotada, faz uma promoção para a gente. Ele falou: pastor, não tem como diminuir o preço já está muito bom. Eu falei: eu sei, mas pode melhorar, ajuda a gente. E ele continuou insistindo em não. Aí eu parti para uma outra argumentação. Eu perguntei para ele: você conhece os adventistas do sétimo dia? Aí ele falou: nunca ouvi falar. Eu falei: querido, os adventistas do sétimo dia encaram o corpo como o templo do Espírito Santo, não como uma lata de lixo. Nós temos um princípio de saúde que diz assim: portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. A gente come para a glória de Deus, a gente bebe para a glória de Deus, a gente se cuida para a glória de Deus, a gente se exercita para a glória de Deus, e é orientação bíblica, irmão. Você já viu isso em alguma religião do planeta? Não, pastor, é a primeira vez que eu escuto que evangélico tem preocupação com essas coisas. Pois é exatamente a mensagem que prega a Igreja Adventista do sétimo dia. E eu estou te pedindo para fazer um preço legal, porque eu conheço o meu povo. Eles não comem muito à noite. Fica de boa, irmão. Pastor, tem certeza disso? Nada de porco. Levítico capítulo 11, animais limpos e imundos, não comemos frutos do mar, peixe somente com escama, não de couro. Mano, você vai economizar com o nosso estilo de saúde. E a galera não pega pesado à noite. Pastor, o senhor tem certeza disso? É o absoluta. Então vou te fazer um desconto. Ele fez. O dia do jantar chegou e foi um dos mais traumáticos da minha vida. Os casais organizados passando por um coração gigante, todo ornamentado, passava, dava beijinho, tirava foto, violino tocando, fazendo todo o processo do ambiente, coisa linda, extraordinária, e tudo na penumbra, jantarzinho, uma luz de vela, recadinho do coração, troca bombom, dá beijinho, tira foto, até que o primeiro adventista falou: pastor, que hora que é a comida?
Beleza, acho que chegou a hora, né? O irmão está incomodado. Liberamos então o buffet, e foi a corrida mais extraordinária que eu já vi na minha vida. E é impressionante como as mulheres ficaram para trás, os homens foram atacar o buffet, e foi um escândalo. Tudo que existia foi arrebatado em instantes. O exército de gafanhotos passou por ali. Eu só observei o gerente me procurando e, óbvio, eu me escondendo. E eu estava sentado, tristão, não tinha pegado nada para comer, também acho que não tinha mais. E uma irmã na minha frente tinha 2 montanhas, um prato gigante, e o desafio dela era equilibrar o ovo de codorna na ponta. Toda vez que ela colocava, rolava e caía. E ela tinha um segundo prato só de carnes. Eu falei assim: irmã, você trabalha como pedreiro? Perguntei para ela. Ela: não, pastor, eu nem trabalho, quer dizer, eu sou do lar, eu trabalho só em casa. É um trabalho pesado, né, irmã? Deve dar muita fome. Ela falou: ah, não, pastor, isso aqui é meu normal. Eu: seu normal? Beleza. Para não bastar, ela abriu a sacola e puxou uma Tupperware. Pegou as carnes, colocou dentro da Tupperware. Eu falei assim: o que é isso, irmã? Estou garantindo a semana, pastor. O gerente, claro que me encontrou, foi um vexame. Nunca mais os senhores vão jantar aqui em grupo. Nunca mais me peça preço especial e nunca mais venham fazer programação aqui. Vocês podem até não beber, vocês podem até não fumar, mas eu nunca vi gente comer igual vocês. Eu ainda pensei que ela não viu os comportores ainda. Ei, mano, que vexame, mano. Aí no domingo de manhã vai eu fazer a visita na casa do diácono-chefe, que ficou de fazer uma visita para um batismo que nós iríamos fazer. O candidato deveria ser visitado, ficha preenchida. Eu não sabia onde era, tinha que passar na casa do diácono. Bati na porta, ele demorou a atender. Finalmente ele veio se arrastando com a mão no estômago, sentindo muita dor, e ele abriu a porta com muita dificuldade. Eu falei: irmão, vamos para a visita lá, vamos? Ele falou assim: vou não, pastor. O que foi? Estou passando mal. Está passando mal porque eu comi demais ontem à noite, pastor. Por favor, ora por mim. Eu: oro não. Não oro não, irmão. Isso aí é uma escolha pessoal sua, Deus não tem nada a ver contigo. Você precisa colher o que você plantou para de repente você aprender a lição. Eu não vou interferir no processo, deixa Deus te ensinar. A dor faz parte do aprendizado. Beijo, tchau. Ei, teu corpo não é uma lata de lixo. Toma conta dele enquanto ainda há tempo. Cuida da tua saúde enquanto você tem saúde. Deus te deu fontes de prazer, adoração. Tu não é um adorador fiel, é uma pessoa frustrada que se sente perdida, não sabe o seu destino, passou bons momentos aqui no Fortes, agora vai passar pela porta, vai ir embora. O que vai ser da sua vida se você não estiver sendo transformado em um adorador fiel aqui? Você não cuida de você mesmo, e na moral, se você não cuida do teu corpo, você está dizendo que você não tem amor próprio. Você não tem amor próprio quando joga qualquer lixo aqui dentro, você não tem amor próprio quando come qualquer besteira. É você que está se autodestruindo, e depois vai colocar a culpa em Deus, que Deus não me ampara, que Deus não me ajuda. Você que se destrói, você que se sabota. Às vezes o diabo olha para você falando assim: não, isso aí eu não vou nem mexer não, porque ele faz tudo sozinho, não preciso nem atrapalhar. Se liga, irmão, as fontes de prazer que Deus criou estão se transformando em maldições, porque o diabo está corrompendo a adoração, o diabo está corrompendo o modo como se cuida do corpo, como se encara o corpo, como se administra o corpo. Hoje o teu corpo se transformou num objeto de consumo, você é tratado como uma pessoa descartável, passa pela mão de todo mundo e depois é jogada fora e fica procurando o seu valor, se sente mal amada porque se submeteu a este tipo de relacionamento.
Você é o responsável. Não vem colocar a culpa no diabo, não vem achar que Deus te abandonou. O plano para a vida de prazer Ele estabeleceu. Se você foge desse plano, você, em outras palavras, está dizendo assim: eu quero me arrebentar, eu quero me destruir. E olha, se você mesmo quer se arrebentar, você vai conseguir. Mas Deus te chamou aqui para você viver a plenitude do propósito dEle para a sua vida. Terceira fonte de prazer, do homem para com o cônjuge. Qual é? Primeira, adoração. Segunda, alimentação. E a terceira, do homem para com o cônjuge. Ah, é a amizade, pastor. Não precisava casar para ser amigo de ninguém, maluco. Ai, pastor, é companheirismo, então minha companheira. Precisava casar para ser companheiro de ninguém. Fonte de prazer entre o homem e a mulher. Fala. Tá com medinho? Tá com medinho? Não quer falar sexo? Fala sexo, mano. Fonte de prazer entre um homem e uma mulher num contexto de compromisso, qual é? Fala forte. Assanhados. Minha mãe dizia, enxerido. Ei, o sexo foi criado por Deus ou pelo diabo? E por que a gente fala tão pouco sobre isso? Tem vergonha de conversar com as crianças sobre isso? Se não foi o diabo que fez, foi Deus quem criou. Por que a gente não conversa com os nossos filhos, não bate papo aberto com os nossos adolescentes? Por que a informação acerca de vida sexual você obteve pela internet, pelos amigos da rua, não foi pelas pessoas que mais te amam, que mais querem o teu bem? Como pode algo tão importante ser tratado de forma tão velada, tão secreta? Aí você esconde a verdade enquanto o mundo espalha um monte de mentiras. Olha o que o diabo fez com a atividade sexual: reduziu os seres humanos a animais controlados pelos seus próprios hormônios e instintos. A razão fica de lado e você utiliza o ato sexual para instantes de prazer e momentos contínuos de depressão. Você foi usada, você foi usado, e o resultado é que você está se sentindo um lixo, quando deveria ser um luxo no propósito de Deus. Observe que o sexo está construído dentro de um contexto de compromisso. Eu vou ler a Bíblia agora para vocês, mas antes eu quero dar um testemunho. Eu nunca quis me casar. Nunca. Por quê? Porque minha família era uma desgraça. Meu pai morreu, eu tinha 1 ano de idade. Vivi durante um tempo na rua com a minha mãe. E essa é uma outra história. Daqui a pouco ela conhece um cara, se tornou meu padrasto, o senhor Antônio. Não falava comigo, um grosso, um estúpido, um ignorante. Proferia poucas palavras dentro de casa e nunca eram na minha direção. Eu não era filho dele. Ele fazia questão de deixar isso claro. Chegava bêbado em casa, quebrava tudo. Às vezes tentava agredir minha mãe. Mulherengo, diversas vezes na rua eu o vi com outras mulheres. Minha mãe tinha uma vida ridícula, a família era ridícula. Quando ela sabia do horário que meu padrasto estava chegando em casa, ela fingia que já estava dormindo, porque não queria vê-lo, não queria conversar com ele. Isso é vida, isso é família, isso é casamento. Eu falei, esse casamento é um lixo. Eu não conhecia a verdade do evangelho, não era adventista. Um moleque que olhava tudo aquilo falava assim, isso é uma nojeira, eu nunca vou casar. Se casamento é essa porcaria, se família é esse lixo, eu vou morar sozinho o resto da minha vida, vou seguir a minha vida, vou comprar meu AP, vou ter meu carrinho e o mundo que se dane. Aos 14, 15 anos eu pensava assim. Para piorar a situação, o meu padrasto entrou dentro de casa bêbado um dia e foi no quarto da filha dele, a minha irmã, para abusar sexualmente da própria filha. Neste dia foi a gota d'água, porque minha mãe pediu intervenção policial. A polícia veio, levou o senhor Antônio depois de dar uma surra e nunca mais soubemos notícias dele. A
polícia simplesmente desapareceu com ele no Rio de Janeiro. Amém. Esse amém é que foi ótimo. Assassinaram ele, amém, amém. Minha família era um lixo, mano. Eu falei, não vou casar. E nesse processo eu conheci o Evangelho. A mensagem de Deus me alcançou miraculosamente através do Clube dos Desbravadores. Já que eu tinha o sonho de ser militar, eu acabei entrando nos Desbravadores achando que era quartel, fui enganado. Mas essa aí também é uma outra história. Conheci a mensagem do Evangelho, me batizei, ninguém na minha família teve presente. E aquilo eu não encarei como um empecilho para ser batizado, não tem ninguém da minha família aqui, então eu não vou me batizar. Eu estou com o meu problema tão fortemente necessitado de se resolver, que eu não quero saber nem se minha família vai estar, eu só quero sair daqui resolvido com Deus. Eu quero batizar. Batizei. E não é que eu comecei a me desenvolver na igreja, meu primeiro sermão aos 14 anos de idade, e tal, e todo mundo, você vai ser pastor, você vai ser pastor, você vai ser pastor. Eu, Deus me livre, Deus me livre, Deus me livre. E não é que um dia, eu orando a Deus com 15 anos de idade, eu costumava fazer isso no meu quarto, eu senti uma impressão muito forte do Espírito falando comigo e disse, filho, você vai ser pastor. Aí eu abri o olho, olhei para um lado, olhei para o outro, eu estou amarrado, irmão. Fechei o olho, Senhor, estou escutando um negócio aqui. Aí ele, sou eu que estou falando contigo, você vai ser pastor. Eu falei, vou não. Ele falou, vai sim. Eu falei, não vou. E ele falou, claro que vai. Por que você não quer? Eu falei, porque pastor casa, eu não vou casar. Não quero nenhuma maluca no meu pé. Aí ele falou assim, filho, você vai casar. Eu não vou, vai. Ah, é? Aí ele, é. Minha particularidade com Deus. Beleza, então. Olha, eu na minha oração, 15 anos de idade. Se o senhor quer que eu case, tem condições. Eu não quero casamento, se o senhor topar as condições. Condição número 1, tem que ser uma loura de olhos verdes. Problema meu, gosto é igual ao nariz, problema meu. Por que eu pedi isso? Entre outras coisas, eu não conhecia nenhuma loura de olhos verdes. Então não vai rolar casamento. Condição número 1, Senhor, loura de olhos verdes. Condição número 1. Condição número 2. Essa mulher tem que me dar um up, tem que me jogar para cima, tem que ser melhor do que eu. Pelo amor de Deus, como é que você vai colar com alguém, gastar tempo com alguém que em vez de te jogar para cima, te põe para baixo? Tu tá maluco, irmão? Que relacionamento é esse destrutivo? Desde que você começou a namorar esse infeliz, você se tornou inimigo dos teus pais, você se afastou de Deus, você não lê mais a Bíblia, não tem mais vida de oração. Esse namoro não está fazendo bem para você. Chuta que isso é macumba, irmão. Ah, mas eu amo. Você ama se destruir, você ama se acabar, você ama arrastar para o resto da tua vida alguém que não teme a Deus, que não teme ao Senhor e que não valoriza você de verdade. Ei, quando um só ama, não dá. E o primeiro requisito é o seguinte, primeiro requisito para a pessoa que vai viver contigo o resto da tua vida, ela tem que amar mais a Deus do que a você, senão não presta. Se você achar alguém que ame mais a Deus do que a você, você está no caminho. Agora, tu tem amigos que não amam mais a Deus. Tu está colado com um monte de gente que Deus não é prioridade. Tu acha que isso vai te dar um up?
Você está rodeado de pessoas que te pressionam para baixo, quando deveria estar rodeado de pessoas no relacionamento de amizade e de namoro que te jogam para cima. Ei, amigo, você que escolhe quem é que vai estar ao teu redor. Eu falei: Senhor, segundo ponto, tem que me dar um up, tem que ser melhor do que eu, tem que me jogar para cima. Acabou, filho? Não. Terceira condição: que ela nunca tenha namorado ninguém. Primeira boquinha aqui, ó. Falei na oração, mano. Falei na oração, rasgado, papo reto com Deus. Não queria casar mesmo. Loura de olhos verdes, que vai me dar up, primeiro beijinho. Não vai. Quarta e última condição, Senhor. Oração de um moleque de 15 anos de idade. O Senhor sabe que eu gosto pra caramba de pastel. Carne, queijo, vento, seja lá o que for. Eu gosto. Que ela saiba fazer pastel. Se não souber fazer pastel, estou fora. Aí nem adianta ser loura de olhos verdes, nem adianta dar up, nem adianta coisa nenhuma. Tem que ter pastel para me comer. Tempo passa. Esqueci da minha oração. Desisti desse negócio de ser pastor. Não queria mesmo. Queria ser militar. Estou sentado na igreja um belo sábado de manhã. Escola sabatina dos juvenis, hoje pré-adolescentes. Um murinho apenas formava a parede construída pela metade, não tinha janela. O sol da manhã do sábado invadia a sala e nós assistíamos a lição no sol. Eu aproveitava, pegava a lição, colocava no rosto aqui para ficar tentando enxergar a professora Ana. E a professora Ana passando a lição, de repente, quando eu olho para a porta, chegou uma outra pessoa, uma visita diferente. Olhei para o lado, a menina loura, cabelão compridão até a cintura, e quando eu olhei, o sol bateu em cima dela, eu falei: é anjo. Sentou, quando olhou para o meu lado e eu cruzei os olhares, um olhar verdão, eu: será? Será, Jesus, será? Eu fiquei quieto, não falei nada. É só uma loura de olhos verdes, eu achei até que não existia, mas apareceu aqui. Tudo bem? Isso na Igreja Adventista do Sétimo Dia, Jardim Paraíso, São João de Meriti, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, nunca vá lá. A professora continuou a lição e ela sempre fazia a maior força para a gente responder. O que vocês acham? O que vocês acham dos adolescentes? Tu acredita que ela levantou a mão? Professora, a senhora me dá a palavra? Claro. Ela fez uma observação pela lição, arregaçou. Eu olhei para ela e falei assim: essa mulher me dá um up. Será? Ei, imediatamente eu procurei saber de que igreja que ela era. Um dia eu fui lá na igreja dela, quando eu cheguei ela estava pregando, irmão. E ela fez o apelo, primeiro atendeu o apelo aqui, ó. Eu creio. Tu é doido, a mulher prega, a mulher faz, essa mulher me dá um up, meu Deus do céu. Eu tenho que falar com ela, eu tenho que ter coragem, eu tenho que falar com ela, eu tenho que ter coragem. Aí vou lá falar. Deu uma impostada na voz. Bom dia. A máscara caiu rapidinho. Tudo bem com você? Ela, tudo bem.
Que alegria receber sua visita aqui na igreja, estamos felizes. Foi muito boa a sua participação na lição da escola sabatina, inclusive incentiva todo mundo aqui a participar, inclusive eu. Veio, primeira vez que vem aqui? Não, já vim aqui outras vezes e eu pensei, onde é que eu estava? Vai matar culto, insolente, vai. Vem cá, você está acompanhada de quem aí? Estou com a minha irmã, estou com a minha mãe. Eu falei, e o namorado? Não tenho namorado. Aí eu falei, não tem, mas já teve. Não, nunca namorei ninguém, não é minha prioridade. Aí eu olhei para o céu e falei assim, será? Tá maluco, mano? Eu nem queria casar. Aí virei para ela e falei assim, você já disse que estuda, faz mais alguma coisa como atividade na vida? Ela falou, eu trabalho. Você trabalha? Que legal que você trabalha. Você trabalha com o quê? Eu trabalho com meu pai é comerciante. Como assim comerciante? Qual é o comércio que ele tem? Ah, ele tem uma barraquinha de caldo de cana e pastel. Aí eu falei assim para ela, aí eu olhei para ela, olhei para o céu e falei, será? Eu falei assim, tá, me explica, você vende os pastéis na feira? Não, eu os fabrico, meu pai vende. Aí eu falei, Senhor, tem orações que a gente não devia fazer. Eu falei assim, e agora, Senhor? E se ela fizer exigência igual eu fiz? Vai dar ruim para mim. Estamos casados há 30 anos, para honra e glória de Deus. Temos 2 filhos lindos, claro que puxaram a ela. O Lucas, 27 anos de idade, formado em medicina. E a Larissa, que neste momento está internada, orem por ela. Há 15 dias ela sente dores fortíssimas e nesses últimos 15 dias ela conseguiu dormir somente 2 noites, anteontem e ontem, graças a Deus. Ela foi transferida de Foz do Iguaçu, está internada no Hospital Adventista em São Paulo. Eu estou terminando aqui, estou indo para São Paulo para ficar com a minha filha. Orem por ela. Só Deus sabe o desafio que é estar pregando aqui quando eu devia estar lá. Sabe de uma coisa? Como para situações tão importantes da vida você não convida Deus para dirigir você? Como é que você tem coragem de namorar alguém e nunca pedir orientação divina? Quando eu a pedi em namoro, ela virou para mim e falou assim, olha, não está nos meus planos de namorar agora, mas eu vou orar a Deus e vou fazer jejum. Depois de 30 dias que eu tiver jejuado todos os sábados e orado com Deus, você me procura. Você já viu isso alguma vez na sua vida? Eu falei, Senhor, agora eu caso. Ela ama mais o Senhor do que poderia chegar a me amar. Procura alguém assim, que ame mais a Deus do que seja capaz de amar você. Para constituir a sua família, você quer fazer sexo, tudo que você pensa é sexo, tu é tarado, irmão? Tu é tarada, Tudo que você é escravo dos seus hormônios, você virou animal, perde a razão para viver em função dos hormônios. Deus deu um conselho para formar família. Gênesis capítulo 2, verso 24, é o texto base da mensagem, e diz assim, eu falo, você repete igual gente forte. Por isso, deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher,
E serão os dois uma só carne. Premissa básica: homem e mulher, Adão e Eva, não é Adão e Ivo. Primeira coisa, se você é adorador, se submete ao que ele diz. Não vem com tuas invenções, não. Ele, o Criador, determinou assim. E como eu o adoro, é assim que é, do jeito que ele falou. O homem deixa pai e mãe para se unir à sua mulher. Deixar para se unir à mulher e ser uma só carne. O deixar vem antes da união em uma só carne. O sexo é algo que acontece depois que você sai da sua família e constitui outra. Isso se chama casamento. É o propósito divino. E deixar ocorre em 3 esferas. Número 1, primeiro passo, deixar financeiramente. Você deixa a dependência financeira dos teus pais para você ter condições de sustentar a mulher, sustentar uma família. Se ela só come danoninho, aquele que vale por um bifinho, tu tem que ter dinheiro para comprar danoninho para ela. Se ela só come leite caramelizado com flocos colocando delicioso chocolate Nestlé, tu tem que ter dinheiro. Se ela só come 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola e plix, um pouco de gergelim, tu tem que ter dinheiro. Ô pai, manda uma grana aí para mim, tu tem que ter dinheiro, irmão. Senão não se mete. Meu filho adolescente, querendo ir namorar. Pai, me dá um dinheiro aí para me namorar. Eu te dar dinheiro para você beijar na boca? Se tu quer beijar na boca, arruma teu dinheiro, irmão. Se você não tem condições de ter uma grana para namorar, por que tu está namorando? Aí no dia do aniversário dela, eu que vou ter que dar o presente. No dia dos namorados, sou eu que vou dar o presente. Aí tu quer quebrar a firma, porque eu tenho que dar presente para tua mãe e agora para tua namorada. Dá teus pulos, irmão. Deixar pai e mãe financeira? Financeira? Segundo ponto, emocionalmente, ou melhor, geograficamente. Quem casa quer? Ai, pastor, uma bênção, quero relatar nesse culto de quarta-feira, meu sogro deixou fazer um puxadinho lá onde ele mora para me casar, vou construir em cima da casa da minha sogra. Bênção! Deixar geograficamente. E o último passo, deixar emocionalmente. Não deixa de amar os teus pais, mas corta o cordão umbilical, lindão. Que história é essa? Que toda briga que tem na tua casa corre para a casa do papai e da mamãe. Tudo que tem aqui tu conta para o papai e para a mamãe. Tá maluco? Aqui, estes deixar são tão importantes, e você vai entender agora, financeiramente, geograficamente e emocionalmente. E por que isso é importante para a união em uma só carne? Se você não der esses 3 passos, casamento já é difícil pra caramba. Você vai ter muito mais dificuldade do que devia ter. Aí o que acontece? O apóstolo Paulo pega o mesmo texto lá na carta de Efésios capítulo 5 e repete. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, serão os dois uma só carne. Mas agora ele explica porque ele repete. Ao repetir, ele diz na sequência: grande é esse mistério, mas eu agora estou falando de Cristo e da igreja. Ei, olha a fórmula, meu lindo. Se eu tenho que dar 3 passos para me casar com a mulher da minha vida, eu vou ter que dar os mesmos 3 passos para se casar aqui com o Senhor da minha vida, porque isso aqui é casamento. Se eu tenho que deixar pai e mãe financeiramente, para me casar com Jesus, eu tenho que deixar o mundo financeiramente. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e o ferrugem consome, ajuntai tesouros no céu. Se eu tenho que deixar o mundo geograficamente, para me casar com Jesus, da mesma forma, ele declarou: o meu reino não é deste mundo, nós estamos só de passagem. Paulo disse: olhai para as coisas do alto, nós estamos aqui só de passagem. Deixar o mundo geograficamente para se casar com Jesus. Terceiro passo, deixar o mundo emocionalmente. Não ameis o mundo nem no que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Os mesmos 3 passos para casar com a mulher da minha vida são os mesmos 3 passos para casar com o Senhor da minha vida.
Por isso que o casamento é uma ótima analogia para a maneira como Deus lida com a igreja, razão pela qual o diabo está arregaçando as famílias. E quando que ele começa a arregaçar a família? Quando ela se constitui no altar? Não, a partir do namoro. Se o namoro começa errado, dificilmente vai dar certo. Você já começou dormindo na casa do cara, o cara dormindo na tua casa, você já começou frequentando um motel com ele, uma vida de casado, você está rompendo todos os passos que Deus colocou no planejamento, tu está jogando tua felicidade na lata do lixo, daqui a pouco vocês vão se enjoar nessa paixão louca, nesse frenesi, vai terminar, aí você passou pela mão do indivíduo, depois tu passa pela mão de outro, depois tu passa pela mão de outro, depois tu passa pela mão de outro. Aonde está o teu valor? Virou propriedade pública, todo mundo usa você. Dê valor a si mesmo. Aí chega um animal em casa dizendo: o Fortes foi uma bênção, peguei 3. O Fortes foi uma bênção, peguei 4. A roda do moleque é só isso que rola, fica esperto. Sou forte. Forte no capeta, só se fuma. Ei, o homem de verdade não é aquele que conquista um monte, é aquele que conquista a mesma todos os dias da sua vida. Agora, já que meu tempo acabou, deixa eu partir para o finalmente. Se liga. No mesmo capítulo 5 da carta de Efésios, Paulo, inspirado por Deus, diz no verso 25, a qualidade de relacionamento que nós devemos ter. Maridos, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja. Eu tenho que amar como Cristo amou a igreja. A minha mulher tem que me amar como Cristo amou a igreja. Vou morrer por ela. Não, não é isso. A morte já foi feita na cruz do Calvário. Como é que ama como Cristo amou a igreja? Número 1, sem egoísmo. Não há egoísmo na pessoa de Cristo. Amar como Cristo amou a igreja é não ser egoísta. Ele nunca pensou nele mesmo. Se pensasse, tá maluco? Vou lá na terra para ser chicoteado, crucificado, vão colocar uma coroa de espinho na minha cabeça, vão me esculachar todo. O que eu vou fazer lá na terra? Tô fora. Ele nunca pensou nele mesmo. Ele veio aqui só porque pensou em você, só porque ama você, só porque te ama de verdade. E tu ainda fica longe dele. Tu ainda fica relutante em se entregar a ele. Fica indeciso, será que eu vou aceitar Jesus? Ninguém te ama como Deus te ama, meu lindo. Desprovido de egoísmo, ele veio aqui. Não há egoísmo em Jesus. Maridos, amai a mulher como Cristo amou a igreja. Mulheres, amai o marido como Cristo amou a igreja. Você que está namorando, se você encontrar alguém que coloca você como prioridade no lugar dele mesmo, está no caminho, mas a recíproca tem que ser verdadeira. Sem egoísmo. E isso interfere na questão sexual também, porque Deus reservou o casamento para a bênção do sexo. Se eu não tiver egoísmo, eu a satisfarei, ela da mesma forma a mim. A Bíblia fala mais sobre sexo do que você imagina, tem um livro inteiro falando sobre o relacionamento de intimidade entre um casal. E sabe por que isso é importante? Significa que o órgão sexual que Deus te deu foi para fazer alguém feliz no contexto do casamento, depois de ter deixado financeiramente, geograficamente e emocionalmente constituído sua família. O teu órgão sexual vai fazer a felicidade de alguém. É o plano de Deus. Se você se masturba, está usando o teu órgão sexual para a tua própria satisfação. E o propósito de Deus é que seja para a satisfação de alguém dentro do compromisso. E mesmo que você for casado e só você é satisfeito na relação, você está errado.
Porque o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, fazer o outro feliz, não viver nesse ambiente maldito de disputa, usando as pessoas como objeto para o seu bem-estar. Todos os relacionamentos são pautados dessa forma, como Cristo amou a igreja, senão relacionamento nenhum vale a pena. Se a tua amizade não é como Cristo amou a igreja, se o teu namoro, se o teu noivado, se o teu casamento, nada está valendo a pena, você está afundando-se em um mar de desgraça e de ruína. Ele criou as fontes de prazer. Nós nos sabotamos quando não nos submetemos à orientação dele. Olha você aqui nessa manhã com a vida toda arrebentada. Você vai sair daqui para a tua casa pensando: o que eu vou fazer, meu Deus do céu? Eu estou todo arrebentado, eu acabei com a minha vida. Deus te trouxe aqui para reconstruir você em nome de Jesus. Amar como Cristo amou a igreja. Eu resumo para terminar dizendo: Ele deu para a igreja o que a igreja precisa, não o que a igreja merece. O salário do pecado é eu mereço a morte. Se Deus aparecer aqui agora, eu vou morrer instantaneamente por causa do esplendor de sua glória. Eu mereço a morte. O salário do pecado é a morte. Eu nunca oro: Senhor, faz justiça, faz justiça. Eu não quero justiça, eu preciso de misericórdia. O salário do pecado, eu mereço a morte. Mas Ele não me dá o que eu mereço, Ele me dá o que eu preciso. Não entendi, pastor, explica. Vou explicar agora. Deixa eu te explicar. Cruz do Calvário, Jesus, braço estendido, ok? O soldado vem, fere-lhe o abdômen, brota água e sangue. O abusadinho, porque não tem outra palavra para usar em relação a ele, vira assim: aê, tu não é o Cristo? Salvou todo mundo, salva você mesmo. Desce da cruz. Cara abusado, irmão. Ô cara abusado. Me deu uma revolta quando eu li isso pela primeira vez. Adolescente carioca, só na base da violência. Ah, se eu fosse Jesus. Se eu fosse Jesus, quer saber? Olha a ordem: Gabriel, desce aqui agora, Gabriel. Gabriel não voo rasante. Fala, mestre. Gabriel, fogo nele. Se eu fosse Jesus, graças a Deus eu não sou Jesus, amém? Ao invés de dar o foguinho que o cara merecia, virou e disse: Pai, perdoa que ele não sabe o que faz. Deu perdão para o maluco. Mano, o cara merecia fogo. Ele recebeu perdão. Eu merecia a morte. Ele veio para me dar vida eterna. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, que é o que eu mereço, mas tenha a vida eterna, que é o que eu preciso. Você e eu não merecemos nada, é a graça dele que nos sustenta, que se renovou nesta manhã, é a graça dele que nos torna fortes, é a graça dele que demonstra o quanto ele nos ama demais. Ninguém te ama como Deus. Tu é maluco de continuar longe de Deus, tu é maluco de continuar longe da igreja, tu é maluco de se afastar do evangelho. Você não vai encontrar ninguém que te ame desse jeito, você não vai encontrar ninguém que te valoriza desse jeito, você não vai encontrar ninguém que é capaz de colocar diante de você as fontes de prazer para que a tua vida valha a pena. Vem para Deus. O que você está esperando? Eu terminei a semana de oração num estado aí a semana toda minha esposa dizendo: estou com saudade, amor,
Aí eu também. Vem logo para casa, amor. Eu vou te pegar, mulher. Se prepara. Estou chegando. Ela vem, meu bem, estou com saudade. Eu também. Ou vontade de terminar a semana de oração logo. Acabou a semana de oração, fui direto para o aeroporto. Peguei o voo, desci lá no aeroporto de Confins do mundo. 40 quilômetros de Belo Horizonte, fala que o aeroporto de Belo Horizonte é 40 quilômetros de Belo Horizonte. Aí você pergunta, mano, é muito longe. Não, é logo ali do Mineiro. Cheguei no aeroporto, todo mundo catando a mala, peguei minha mala, todo mundo indo para o saguão, fui para o saguão também, todo mundo abraçando, todo mundo beijando, todo mundo, eu já saí. Ué, cadê minha loura? Estava lá não. E a saudade. Coloquei minha mala bem aqui perto do ponto dos taxistas, me assentei sobre a mala, já havia se passado 1 hora, ela não tinha chegado. O taxista parava, Senhor, Belo Horizonte, não, muito obrigado, estou esperando minha esposa. Senhor, Belo Horizonte, não, muito obrigado, estou esperando minha esposa. Senhor, Belo Horizonte, não, muito obrigado, estou esperando minha esposa. Senhor, Belo Horizonte, não, muito obrigado, estou esperando minha esposa. Senhor, Belo Horizonte, não, muito obrigado, estou esperando minha esposa. Senhor, Belo Horizonte, não! Estou esperando minha mulher, mano. Perturba, mas não. Aí eu olhei para trás assim, um bolinho de taxista rindo, esperando a esposa. Finalmente o telefone tocou depois de 1 hora. E olha só. Oi, amor. E eu comecei a treinar. Dar o que ela precisa, não o que ela merece. Jesus ensinou que eu tenho que amar assim. Dar o que ela precisa, não o que ela merece. Me ajuda aí, vai. Dar o que ela precisa, não o que ela merece. Mais uma vez. Com força! Eu estava treinando, irmão. Estou meio atrasadinha, né? Aí eu dar o que ela precisa, não o que ela merece. Amor, você está um pouquinho atrasada. Aconteceu alguma coisa? Sabe o que é, amor? É que o nosso carro é um carro muito velho. E você sabe, eu sei, meu bem. Precisa jogar na cara, humilhar. Estava descendo a ladeira, amor, deu aquela pane elétrica que estava acostumando a dar. O volante travou e eu não consegui desviar do negócio que estava na frente. Eu falei, o que estava na frente? Era um ônibus. Eu rasguei a nossa lateral completa na lateral do ônibus. E a gente está aqui na delegacia fazendo um boletim de ocorrência. Mas eu ainda vou te buscar, espera mais um pouquinho. Eu falei, tá bom, meu bem. Dar o que ela precisa, não o que ela merece. Todo arregaçado. Parou do lado aqui, o vidro ainda funcionava. Ela falou, você quer dirigir? Eu falei, quero. Peguei o volante. Aí eu quero só te fazer umas perguntas. Adiantava eu brigar? Se eu brigasse, o relógio ia voltar no tempo? Se eu brigasse, o carro ia desamassar? Se eu dou para ela o que ela merecia, eu não ia ter o que eu precisava, irmão. Eu fui para casa e o resto não te interessa. Deus tem sempre razão. Amar como Cristo amou a igreja, sem egoísmo, dando o que se precisa, não o que se merece. É assim que Ele ama a igreja, assim é a bondade dEle para conosco, bondade que precisa alcançar a tua vida, porque senão não vai ter valido a pena você ter estado aqui.
bondade que precisa transformar seu coração, para você sair daqui com uma nova perspectiva. Você não pode passar por aqueles portões indo para sua casa sem um compromisso renovado com Deus, fixado com Deus. Você não pode sair daqui sem o teu nome confirmado no livro da vida. Ninguém te ama como Ele, ninguém te quer como Ele, ninguém te trata como Ele. Para de buscar amor ilusório na pornografia, na prostituição. Para de buscar no mundo das drogas aquilo que vai preencher a sua vida. Só o Senhor Jesus é Deus, e Ele tem fontes de prazer para você. Venha estar na presença dEle todos os dias da tua vida, até a consumação dos séculos. Não aceitou ainda por quê? Está esperando o quê? Ai, o meu coração, o coração enganoso, não é o coração que rege a vida, é o claro assim de... no dia que ele estiver de acordo com o que está escrito aqui. E por isso, sem medo nenhum, sem constrangimento nenhum, quem é que não foi batizado ainda e vai sair daqui sem a sua decisão? Quem não foi batizado ainda e quer receber o amor de Deus e quer dizer: Senhor, eu vou te servir para o resto da minha vida, eu quero as fontes de prazer que o Senhor reservou para mim, eu não quero mais buscar o prazer no pecado, na carne, eu quero o teu plano sendo executado na minha vida, eu quero ser teu filho, eu quero ser teu, eu estava afastado mas eu quero voltar, eu estou estudando e eu já quero decidir. Levanta daí em nome de Jesus e vem aqui na frente. Você que quer ser batizado, preparar-se para o batismo, ainda não veio aqui, vem. Levanta em nome do Senhor e vem. O Senhor te chama. Vem. Enquanto eles estão vindo, canta da bondade de Deus. Canta da graça do Senhor. A bondade me seguirá, me seguirá. Põe assim Senhor. Todos em pé. Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor. Tua bondade, bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel. És fiel em todo o tempo. Aleluia. Ter alguns batismos agora, para você ver de perto o que muito em breve vai acontecer com você. Você que não veio, pode vir, tem lugar para você aqui. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais ele fará. Se você não for de Jesus, você vai ser de quem? Se não se entregar a ele, vai fazer o que com a sua vida? Ei, há 8 pessoas que serão batizadas agora. E eu quero só fazer uma pergunta: existe alguma coisa que impede alguém que veio aqui na frente de ser batizado neste momento também? Por que não? Você tem alguma coisa que te impede? Se não há em você algo que o impeça, por que você vai deixar para amanhã o que você precisa fazer hoje? Por que você vai procrastinar a sua salvação? Por que você vai deixar para amanhã o teu concerto com Deus? Se você tem a chance de fazer aqui, procura o teu pastor, conversa com ele: pastor, eu não tenho nenhuma dificuldade com sábado, eu não tenho nada que me impeça, eu só estava afastado, eu só estou conhecendo, e agora, movido pelo Espírito, eu quero tomar minha decisão aqui. Nós vamos ter 8 batismos, e de repente 9 com o teu, 10, 11, só fala com o seu pastor, ele vai me comunicar aqui, e neste momento, cantando para a glória de Deus, nós vamos convidar ao tanque as pessoas que serão batizadas. Vamos começar pela Beatriz de Londrina. Vem, Beatriz, salva de palmas para Beatriz.
Bendito seja o nome do Senhor. Quem está feliz pela Beatriz, diga amém. Quem está no tanque com a Beatriz é o pastor Hamilton. Pastor Hamilton, seguindo a ordem do mestre como ministro do Evangelho, a batiza em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e todos dizem: eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder, faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo Deus seja louvado. desaparecer. Parabéns, Beatriz. Olha a alegria que ela está dando para a família dela. É alegria no céu, é alegria na terra. A próxima pessoa a entrar no tanque é o João Pedro. O João Pedro é de União da Vitória, e ele está entrando com o pastor Paulo. Parabéns, João Pedro, pela sua decisão. E você que está aqui, já se decidiu? Vai voltar molhado para a barraca para trocar de roupa? Conversa com seu pastor. O Senhor está te chamando. João Pedro, parabéns pela sua decisão. Pastor Paulo, como ministro do Evangelho, seguindo a ordem do mestre, lhe batiza em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e os fortes dizem: Eu quero viver algo novo. Faz meu coração bater, Se você ainda não veio aqui na frente, estamos esperando você. Não vá para casa sem selar sua vida com Cristo, sem tomar a decisão de confessar publicamente que Ele é teu Salvador. O Senhor Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Ninguém te ama como Ele. E se você é amigo de alguém que está se segurando aí na cadeira, dá aquela força, deixa Deus te usar. Vamos lá, eu vou contigo, você não está sozinho. Traz ele aqui, traz ela aqui, deixa o Senhor usar você. Agora no tanque nós temos a Maria Clara, ela é de Curitiba. Maria Clara, parabéns pela sua decisão. Pastor Gilson, como ministro do Evangelho, a batiza, seguindo a ordem do mestre, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e os fortes dizem: Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, Santo Espírito, incendeia, incendeia. Você que está ouvindo a voz do Espírito, está recebendo o chamado e não quer relutar mais, procura o seu pastor. Você vai sair daqui molhado, mas vai trocar a tua roupa ali na sua barraca, mas vai sair daqui com a sua vida selada em Jesus Cristo. Procura o seu pastor, conversa com o seu líder de jovens. Hoje é o dia da sua salvação. Pastor Vinícius está no tanque com a Marcela, ela é de Pontal do Paraná. Pastor Vinícius, como ministro do Evangelho, seguindo a ordem do mestre, a batiza em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e os fortes dizem: uma nova vida, uma nova história, Ele tem pra mim, Ele tem pra mim. Uma nova vida.
Mateus, chega bem pertinho. A Débora e o Mateus são casados e os dois serão batizados nesta manhã. Eles vão poder dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pastor Irineu, como ministro do Evangelho, seguindo a ordem do mestre, batiza Débora em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e celebramos com grande uma nova vida, uma nova história. Ele tem pra mim, Ele tem pra mim uma nova vida, uma nova história. Ele tem pra mim, Ele tem pra Matiguá, ACP. Matiguá, Associação Paranaense. Matiguá, fechou? Próximo? Mateus, parabéns pela sua decisão e porque vocês formam um lar para ser um pedacinho do céu aqui na terra. Pastor Irineu, como ministro do Evangelho, seguindo a ordem do mestre, ele lhe batiza diante desta multidão de testemunhas. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e com alegria e força dizemos: uma nova vida, uma nova história. Ele tem pra mim, Ele tem pra mim. aleluia, glórias ao nome do Senhor. Nova vida, uma nova história. Ele tem pra mim, Ele tem pra mim. A palavra de Deus tem poder, ela não volta vazia. E a palavra de Deus achou um espaço muito grande no coração deste jovem que está no tanque neste momento, Rafael. Parabéns, Rafael. Deus seja louvado por tua decisão e por tua acessibilidade ao Espírito Santo. Pastor Irineu, seguindo a ordem do mestre como ministro do Evangelho, o batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso aqui vem abaixo quando todos dizem: Uma nova história, Ele tem pra mim, Ele tem pra mim. Uma nova vida, uma nova história, uma nova história. Ele tem pra mim, Ele tem pra mim. essa é a Tainá, gente. Tainá é do Tingui. Parabéns, Tainá, por estar neste momento dentro deste tanque, selando a vida com Jesus diante de toda essa multidão e também das testemunhas do céu. Todos aqui te aplaudem, os anjos do Senhor muito mais. Pastor Irineu, como ministro do Evangelho, seguindo a ordem do mestre, lhe batiza em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e nós dizemos: ei, deixa eu te falar uma coisa. Este aqui seria o último batismo programado, mas a palavra de Deus tem poder e não volta vazia. O Thalisson conversou com o pastor Justino, da igreja de Jardim Ponta Grossa de Apucarana. E o Thalisson, neste momento, ele entra às águas batismais. Ele não quer sair daqui sem selar a vida com o Senhor Jesus. Pode vir, Thalisson. Parabéns, salva de palmas para esse garoto. Se há mais alguém, procure o seu pastor. Deus está te chamando
Venha viver em harmonia com as fontes de prazer que Ele selecionou para você. Para de ser enganado pelos prazeres que o mundo está te proporcionando, e esdrúxulos, tacanhos, mesquinhos. Vem ser feliz na presença do Senhor. Thalisson, parabéns. Não estava programado no teu schedule para este domingo, mas estava programado no schedule de Deus. Louvado seja o teu nome. Pastor Justino, como ministro do Evangelho, lhe batiza, Thalisson, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e todos dizemos: Deus seja louvado. Deus seja louvado. Deixa eu contar mais uma coisa boa para você. Tem mais gente para ser batizada, diz amém. Batiza ou não batiza? Deixa eu apresentar para vocês a Tamires. A Tamires é lá de Quatiguá. Tamires procurou o pastor, não há nada que a impeça, o pastor já conversou com ela. E a Tamires está descendo as águas batismais agora com o pastor Edson. Salva de palmas para Tamires, por favor. A palavra de Deus não volta vazia. Tamires, parabéns pela sua decisão, estamos muito felizes. Que Papai do Céu faça você permanecer firme nesse caminho que, embora estreito, é o único que conduz à vida eterna. Pastorzão, o Senhor foi comissionado pelo Senhor Jesus, e como ministro do Evangelho, o pastor Edson batiza Tamires em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e celebramos dizendo: nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, e apaga o meu pecado. Ai, meu coração. Vamos orar. Estou tão feliz de ter estado aqui com vocês. Vocês são fortes de verdade. Quero que você diga para a pessoa que está do seu lado: eu não admito a tua ausência no céu. Fala. Não admito. Não admito a tua ausência no reino. Não admito. O diabo quer a tua ausência lá, mas ele perdeu. Abraça aí a pessoa que está do seu lado. Vamos orar. Ah, meu Deus, obrigado, obrigado, muito obrigado. A gente anda fugindo das fontes de prazer que o Senhor criou, em busca da nossa própria satisfação, como se fazendo isso fôssemos mais felizes. Só quebramos a cara. Ajuda-nos a experimentar todo o teu plano em plenitude na nossa vida. Somos teus, somente do Senhor. A nossa força só existe quando estamos perto do Senhor, que nos concede. Distantes de Ti, nós somos muito fracos.
E agora nós queremos estar tão pertinho do Senhor que todos nós queremos ter a chance de dizermos: não sou eu mais quem vivo, Cristo vive em mim. Toma essa tua juventude aqui do Paraná nas tuas mãos, que ao regressarmos para nossa casa, a semente do Evangelho jamais seja arrancada, mas que ela germine, cresça, produza frutos para a vida eterna. Obrigado por tua graça, obrigado por nos tratar como nós precisamos, porque se fosse como nós merecemos, não estaríamos aqui vivos. É a tua graça que se renova a cada manhã, razão pela qual não somos consumidos. É a tua graça que nos sustenta, é a tua graça que nos torna fortes. Obrigado por nos amar tanto, e perdoa-nos se a nossa correspondência não tem sido tão boa, mas que pela ação do teu Espírito a partir de hoje melhore. Fica com cada jovem aqui, com cada rapaz, com cada moça, com cada adulto, com aqueles que são casados, com os que não são. Dirige a nossa vida, Senhor. Não deixa a gente dar nenhum passo sem que seja refletida a tua vontade. Nos colocamos nas tuas mãos sem reservas, em nome de Jesus Cristo, e todos dizem amém. Paraná, obrigado. Uma honra estar com vocês. Estamos juntos lá no Instagram, @PRDudu. Beijo.